programa de hoje, Nova Consciência está muito feliz porque nós recebemos hoje uma presença internacional, uma pessoa adorável que tem um trabalho maravilhoso que você também vai conhecer no programa de hoje. É com muita alegria que a TV Mundo Maior e o programa Nova Consciência está recebendo Amélia Casalma. A querida companheira espírita é angolana e vai relatar algumas coisas aqui para nós e nós vamos ver também, né? Nós estamos aí com um acervo de imagens e fotos para que você veja também esta ação que ela deverá estar nos contando hoje. Mas antes de propriamente enforcarmos o trabalho da Amélia Casalma como presidente da SEACA, Sociedade Espírita Allan Kardec de Angola, vamos falar um pouquinho sobre Angola, porque a imagem que nós temos até agora há pouco é de uma grande convulsão, uma grande guerra que envolveu esse país irmão, né? Amélia, é um prazer enorme tê-la aqui conosco. Para mim igualmente, gente, obrigada por estar aqui. Amélia, você está aqui no Brasil em visita, mas também em trabalho. Exatamente. Você, como a gente brinca aqui, não dorme em serviço. Não há tempo. Você realmente está muito vocacionada para a ação, pelo que nós temos informação do seu trabalho. Mas você também representa Angola no Conselho Espírita Internacional, é isso? Perfeitamente. Perfeito. Há quanto tempo você está no Conselho Espírita Internacional? Desde 98, como observadores, e depois passamos a efetivos, portanto desde 1998. Agora, Amélia, Angola, até pouco tempo atrás, eu acredito mesmo que na memória de alguns brasileiros principalmente, era muito comum nós vermos nos telejornais, principalmente, as cenas envolvendo momentos muito sangrentos, momentos esses para aqueles conhecedores de uma realidade espiritual. E para nós brasileiros, tocava mais ainda pelo fato de que nós temos na nossa formação, né, cultural, de identidade mesmo, nós temos os nossos irmãos africanos como componentes estão no nosso DNA, como a gente diz. Exato. Né? O que foi essa história em Angola? Quanto tempo essa guerra? Que consequências trouxeram? Eu falar de Angola, e principalmente nesta componente da guerra, hoje já passa, não é? Da dor, é menos doloroso, mas foi um período muito difícil. Angola teve a independência em 1975. Se já houve guerra do período colonial, não é? Para a libertação dos povos, e um deles que é Angola, como Moçambique, Cabo Verde, etc, etc. Mas depois surge a guerra entre irmãos, entre partidos, não é? E aí esta guerra não foi uma guerra só interna, foi uma guerra influenciada por países como países estrangeiros, pronto, para não mencionar nenhum agora, devido à riqueza de Angola, né? Os petróleos, os diamantes, e vocês sabem que todos os países que têm um pouco de riqueza, e principalmente o petróleo, é foco de ganâncias externas, onde a vida perde o valor praticamente. São muito visados. Né? São muito visados, e Angola também teve este pedaço. Mas dizer que, do ponto de vista espiritual, eu devo fazer um balanço positivo. Foram 30 anos de guerra. 30 anos de guerra? Exatamente, foram os 30 anos de independência. Nós fizemos, dia 11 de novembro, 30 anos de independência. E foram os 30 anos de guerra, onde morreram milhares e milhares de pessoas, famílias divididas, ficaram muitos órfãos, pessoas abandonadas. Mas a vontade de poder interna, local, era assim muito estimulada e por essa vontade externa
de se apoderar das riquezas? Eu tenho a certeza que sim. Até porque, se hoje analisarmos a situação do Iraque e de outros países, acaba sendo sempre a mesma coisa. É uma vontade externa que acaba influenciando e criando uma pólvora dentro. E depois o orgulho também, não é? O nosso orgulho, a vontade do poder, e acabou criando esta situação toda que ocorreu em Angola. Eu dizia que faço um balanço positivo hoje, por quê? Porque, como diz Leon Denis, não é? Que se não for pelo amor, há de ser pela dor. Mas a gente vai chegar lá. E foi o que aconteceu com Angola. Foram 30 anos de muito sofrimento. Mas, inclusive, nós estamos em paz há 4 anos. Você acredita que chegaram à paz pela saturação do terror? Exatamente, pela saturação da dor. É? E isso é bom, sabe? Porque hoje todo mundo está pensando 2 vezes se a agressão vale a pena. É? Porque, veja, aquilo foi em 2002 que se assinou o Acordo de Paz, a 4 de abril, mas 2 anos antes estavam as Nações Unidas, não é? Em Angola, tentando estabelecer a paz, acordos, inclusive estava lá o Blondambeia, que era o representante do secretário, mas não se conseguiu nada, sabe? Porque ainda não se tinha aprendido. É aquela mensagem que se diz que ninguém faz nada por nós, temos que ser nós a abrirmos a porta. Eu costumo dizer que Jesus faz o milho, planta o milho, faz crescer, retira-o, pisa, faz farinha, faz a papa, pega na colher, dá na nossa boca, mas engolir só nós. É muito interessante, Amélia, é isso mesmo. Só nós. E foi isso, todo mundo quis colaborar, os amigos espirituais, todo esse trabalho que foi feito, mas só na hora em que todo mundo sentiu que efetivamente não vamos lá de Seus familiares foram atingidos por essa dor? Também você viu parentes, familiares serem envolvidos nessa dor? Veja só, eu moro num edifício que fica de frente da Segurança de Estado. Em 1992, depois das primeiras eleições, houveram um novo confronto, porque um dos partidos não aceitou o resultado. Como é óbvio, é sempre a mesma coisa. Quem perde sempre acha que houve fraude, essas coisas, não é? E então, no meu edifício, eu vivia só com 3 crianças e vocês não têm ideia o que é estar dentro de casa e você estar a pedir a Deus para desencarnar você antes de as crianças desencarnarem. Porque eu já tenho uma história de desencarno muito forte na minha vida, então já não tinha capacidade de ver mais crianças desencarnarem. Era tudo debaixo da cama ou em cima da cama, mas depois era receber um telefonema e dizer, olha, a vizinha apanhou um tiro na testa. E era aquilo. Mas eu, graças a Deus, talvez não tenha esta necessidade de ver tanto trauma, eu só ouvi. Eu não vi gente morta na rua, não vi. Eu sei que houve muita gente que morreu na cidade e pronto, e nas guerras que foram se fazendo, morreu muita gente. Eu não tenho essa imagem assim vivida pessoalmente. Isso evidentemente atingiu gerações. Perfeito. Lá, né? E agora, com 4 anos de paz, como é que está esse ressurgimento? Porque com muita alegria a gente começa a ver projetos sociais acontecendo em Angola. Como é que está a vida hoje lá? Como é que está esse ressurgir? Como é que está a questão cultural angolana, a educação? Como é que está isso? Agora é assim, Angola, os angolanos são um povo muito bom. Um povo forte, que por natureza são solidários. E o facto de se ter passado pela guerra durante esses anos todos, e porque aprendemos com a dor, hoje há muita precaução no que vai fazer. Eu não posso dizer que as pessoas não estejam sofridas, porque houve muitas manchas que ficaram de familiares que desencarnaram, mas todos estão dispostos a fazer a paz. Então, todos estão dispostos a desenvolver o país, quer seja do ponto de vista
espiritual, quer seja do ponto de vista material. Hoje há vários projetos sociais, como disse, há várias ONGs que estão trabalhando no sentido de levantar as pessoas e as próprias pessoas, elas são predispostas a seguir, a levantar. Jeter, se o povo angolano não fosse o que é, eu não sei se teria gente. Se teria gente de tanta dor. Entendo. Dos salários serem baixíssimos, mas as pessoas terem que sobreviver, não é? Mas hoje não. Hoje os salários já estão aumentando bastante. Já há construções, já a nível do governo está-se a trabalhar no desenvolvimento das estradas, das infraestruturas. Eu estou muito contente. E eu penso... A questão das escolas... Das escolas estão trabalhando. Obviamente que há dificuldades, né? Mas o próprio governo está trabalhando no sentido de minimizar essa situação. Quer dizer, eu sou funcionária do governo, né? Trabalho no turismo e eu sinto que o governo vai fazer muita coisa, e principalmente nesta área do turismo, porque nós ficamos com uma noção geral do país, porque o turismo acaba abrangendo tudo e nós temos que acompanhar o que a agricultura está fazendo, o que as pescas, aquilo, e sentimos que efetivamente está-se a criar uma base e o povo já não quer guerra. Os partidos políticos, mesmo que queiram, não tem como dividir mais. E porque anteriormente na guerra havia um conceito que era a tribo, conceito tribal, da tribos A, B, X e Y. Mas em Angola isso não... Isso está sendo superado hoje? Tá, porque também não é possível, GT, sabe por quê? Porque numa só família em Angola, você encontra o da tribo X, A, B, X, etc, etc. A gente pergunta, como nos vamos dividir dentro da mesma casa? Veja a minha família. O meu avô foi português, a minha mãe nasceu em Benguela, o meu pai no Ambo, a minha filha nasceu em Portugal, o meu marido é de Luanda. Vamos dividir como isso aí? Mas todas as famílias têm esta situação. Então, por isso é que não conseguiu pegar o aspecto tribal. Né? Porque nós somos muito miscelâneos, muito misturados, graças a Deus. A mistura sempre é saudável, tem essa vantagem, né? Eu diria que o grande exemplo disso é o Brasil, e a gente tem muita alegria, né, de dizer isso, né, de que o Brasil é onde a miscigenação realmente tem dado cada vez mais certo. Claro que não é perfeita, ninguém aqui está se iludindo, não. Mas eu acho que vencemos um ponto que não há mais retorno, e efetivamente a gente tem aqui a alegria de contar com a raça índia e africana como componentes dessa belíssima miscigenação. Daqui a pouquinho eu volto com a Amélia, onde efetivamente nós vamos saber de como é que ela chegou no Espiritismo. Será possível encontrar a cara metade? Estaria sua alma gêmea circulando pelo ambiente virtual? Será que cada um de nós é metade de uma laranja? Estas e outras questões acerca da força que faz unir um homem e uma mulher são respondidas no livro Almas Gêmeas Online, o mais novo lançamento da Mundo Maior Editora, que você pode adquirir através do site www.mundomaior.com.br ou através do telefone 0 operadora 11 6979 2157. O livro Almas Gêmeas Online narra uma história de paixão e intriga, onde o passado justifica o presente e a internet acaba trazendo à tona uma forte ligação de vidas passadas. Almas Gêmeas Online. Adquira e veja que de virtual mesmo a internet não tem nada. No Mercatudo você encontra de tudo da melhor qualidade pelo menor preço. Tudo em benefício das casas André Luiz. Estamos aqui no Nova Consciência conversando com Amélia Casalma, angolana, espírita, representante angolana no Conselho Espírita Internacional, mas é também presidente do SEACA, da SEACA, Sociedade Espírita Allan Kardec de Angola.
Amélia Casalma, como é que é o panorama religioso? Você acabou de falar o aspecto tribal, nós temos esta informação de que a África, de uma maneira geral, tem uma relação muito forte com os elementos da natureza, a ponto mesmo da questão fenomênica, mediúnica, como nós entendemos no Espiritismo hoje, é uma coisa geral e restrita, vamos dizer assim. Como é que é essa questão espiritual e como é que é também essas influências? A gente sabe que se houve uma invasão por conta das riquezas, também nos parece que estão tentando se apoderar de um rebanho espiritual lá, não é isso? Conta alguma coisa pra gente. Eu queria primeiro só sintetizar e dizer assim, a guerra não está deixando divisões mais. E mais, desde 1975, que Deus foi corrido de Angola. Naquele período de 75, independência, Deus foi corrido de Angola. Mas, com a dor, Deus foi trazido de novo para Angola. Então, todas as religiões os encontram espaço, embora, no meu ponto de vista, algumas delas não ajudam tanto. Eu vou falar fundamentalmente da religião espírita, porque eu não concordo com essa postura, mas do espiritismo como um processo educativo, o espiritismo como filosofia, como ciência e como transformação moral, que deve estar dando respostas às dificuldades. Vejamos, 30 anos de guerra, as pessoas perguntam por quê? Por que que Deus permitiu que haja guerra? Por que tanta criança órfã? Por quê? Por quê? E é aí que o Espiritismo entra para responder o porquê, fazendo com que as pessoas pensem um pouco, fazendo lembrar a mensagem de Jesus quando nos diz que a sementeira é livre, mas a colheita tem caráter obrigatório, e há um ditado popular em Angola que é: o feitiço vira contra o feiticeiro. Então esta mensagem, que é da lei de causa e efeito, está sendo trabalhado muito em Angola, que efetivamente se a gente plantar ventos vai colher tempestade. O Espiritismo, e aí falando da natureza, do fenómeno mediúnico, em Angola nós temos que ter muito cuidado com a doutrina espírita, porque e é por isso que nós denominamos SEACA, Sociedade Espírita Allan Kardec de Angola, para demarcar dos outros processos que se chamam espirituais, mas que não têm a postura educativa. Porque o fenómeno mediúnico é natural em Angola, não é? Ele é inerente em Angola e no mundo, no ser, no cosmos, porque ele é inerente ao ser. A questão espírito também, não é? E aí o que é preciso é trazer a base filosófica para as pessoas entenderem corretamente o porquê das coisas, encaminharem corretamente a mediunidade. É que esse processo sempre foi, de uma certa maneira, intermediado pelo xamã. Agora, o Espiritismo, então, encontra ali um terreno natural, eu diria até mais fácil, diante da comunidade europeia, por exemplo, em que o fator cultural, por uma arrogância intelectual, isolou o espírito. Ali não dá para dizer não tem espírito. Eles estão nesse contato já desde a sua origem. Então, aparentemente, é mais fácil. Aparentemente, diz bem. Aparentemente, porque, entretanto, esta arrogância também existe. E, principalmente, no meio intelectual, no meio da ciência. E aí, eu fui fazer uma coisa. Eu sou formada em gestão, mas acabei me formando em psicopedagogia. Por quê? Porque eu acho que não é preciso que a gente leve o espiritismo, a noção da reencarnação, só pelo aspecto espiritual. Se nós pegarmos na ciência, a gente chega lá. E como efetivamente há o livre-arbítrio, eu procurei, e se quero servir, procurei me formar em psicopedagogia para falar com os meus queridos amigos da ciência, não é? No aspecto científico, e com os outros no aspecto espiritual.
Mas aí para levar Angola um processo de acalentamento, de tranquilidade, não é? Porque o Espiritismo tem esse papel de afagar a dor, porque ela responde racionalmente às nossas questões. Em vez de nós ficarmos Deus é que sabe, que é uma postura que eu não gosto, Deus é que sabe tudo, nós racionalmente podemos compreender o porquê da gente ter tido guerra, o porquê de várias questões. Como é que você, Amélia, chegou no Espiritismo? Como é que eu cheguei? É assim, eu sou um bocado rebelde, né? Um pouquinho. Eu não gosto das coisas meias... Essa questão que se é colocada desde a criança, Deus sabe, e entretanto há muita injustiça, entre aspas, não havia explicação e eu não aceitava isso desde menina. Então fui fugindo desde criança, fugindo com meu pai, desde os 7 anos de idade. Né? Obriguei o meu pai mudando de religião, porque eu punha-lhe questões que ele também não sabia responder, coitado, e saíamos juntos. Depois deixei de pertencer a alguma. Aos 17 anos, desencarnou um irmão meu, no dia 18 de abril. No dia 18 de abril do ano seguinte, desencarnou outro irmão, quando fez 1 ano. E aí foi complicado. Aí eu deixei de falar com Deus. Eu dizia assim, eu sinto Deus e sei que Ele existe, mas eu estou zangada com Ele. E então não permitia que as pessoas falassem nem mal nem bem. Porque eu pensava, como todos nós, com as bases católicas, que quando nós desencarnarmos, lá nos vamos encontrar com o Pai e tal, que não tem trabalho nenhum, que não seja ficar sentado à nossa espera e tal, que pudéssemos conversar. Mas eu também aprendi bem com a dor, acho que aí, 8 anos depois, em 1986, desencarnou meu marido, meu primeiro marido e a minha primeira filha, os dois num acidente de carro. E eu tinha saído do hospital, 15 dias depois, morreram os dois. E na altura que me vem trazer a notícia, recebi uma comunicação intuitiva e dizia, não é Deus. E aí eu fiz a reconciliação com Deus naquela hora, não foi preciso que ninguém falasse comigo. Quando as pessoas chegavam, eu dizia assim, não falem de Deus, que Deus é justo. Deus sabe o que faz, só que nós é que temos que procurar. E dizia assim que eu iria à procura do Deus que me tinha feito e não o Deus que os homens tinham criado. E aí fui à procura, mas fui muito ajudada. Né? Eu ouvia os amigos espirituais, eu não ouço nada hoje, né? Mas ouvia, falavam comigo, me ajudando muito. Quer dizer, aquele momento de sensibilização que você estava passando criou um canal para que você... Sim, criou. Mas não foi pela dor, porque aí eu fui pesquisando, continuei na pesquisa, passei por outras várias e um dia desisti mesmo de pertencer a alguma. Mas fazia preces para ajudar os outros. Eu sempre trabalhei muito na área da assistência e fazia várias preces para várias ocasiões e tal. Em 96, Trajano é escritor, meu marido, e juntámos-nos com mais 2, oferecemos o produto dos 3.000 livros ao governo para o lar da terceira idade. E aí, eu que era promotora, falamos com o membro do governo, lá do Ministério, falamos 10 minutos do projeto 1 Hora de Deus. Eu já falava de Deus, sempre fui adepta. E então, eu oferecia as orações. E aí ficamos naquele ciclo, ele pedia, Amélia, dá mais uma cópia, mais uma cópia, mais uma cópia. Até que ele, uma semana depois, disse, Amélia, olha, eu tenho uns livros de uma tal doutrina espírita, eu tenho lá em casa, vocês querem ler? E foi. Eu disse, claro, quero ler. Nunca tinha ouvido falar de espiritismo sequer. Quando li, quando peguei os livros, eram 6. Vocês aqui dizem Pentateuco, mas eu digo Sextateuco. Devido às obras póstumas, que eu gosto muito. E então... Mas, eu quando li, não tinha novidade nenhuma para mim. Tá certo. Absolutamente. Era algo Na verdade, foi um reencontro. Exatamente, que eu procurava, estava aí, não tem novidade, era só saber como é que eu ia organizar. Depois, também ofereceram-me um livro, logo na altura, do meu amigo André Luiz, O Nosso Lar. E esta mensagem, soai agora,
para não chorardes depois, é o que motiva o nosso trabalho. Legal. Amélia, nós já voltamos com você. Olha, é uma história magnífica e, assim, muito estimulante para que a gente realmente coloque em ação tudo que sabemos. Somos a Banda Calypso e estamos aqui nas casas André Luiz fazendo uma visita e queremos convidar você a fazer o mesmo. Ligue para o número que está aí na sua tela, agende a sua visita e venha conhecer essas crianças tão especiais, ok? Um beijo no coração de todos! Isso é Calypso, A maior caridade que se pode fazer ao Espiritismo é a sua divulgação. Torne-se um colaborador para a difusão do Espiritismo. Associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova através do telefone 0800 121 838 ou através do site www.radioboanova.com.br. Nós da Rede Bandeirantes, como espero que você, empresário, também ajudamos as casas André Luiz. As obras que se vêem aqui são emocionantes, são dignificantes e são um trabalho que a população precisa. Então, se você puder e se você também se tocar com isso, ajude as casas André Luiz. Nova Consciência está trazendo a Amélia Casalma, diretamente de Angola, para conversar conosco e está trazendo assim a sua história, a história do país, a história do desenvolvimento do Espiritismo, a sua história pessoal, e realmente é muito estimulante. Amélia, então você falou do seu encontro com a doutrina espírita e a gente já pôde perceber que é o seguinte, né? Você fala mansinho, mas você corre atrás, né? A gente está sabendo disso. Como é que surgiu? Quer dizer, a partir do reencontro você falou, bom, é por aqui mesmo. Exatamente. E aí você se mobilizou. Exatamente. O que é a SEACA, Sociedade Espírita Allan Kardec de Angola? Como é que foi esse salto de conhecer o Sextateuco, como você falou, e criar a SEACA? É assim. Quando eu percebi que havia alguma coisa escrita naquilo que eu pensava, naquilo que eu sentia que devia ser, que é a doutrina espírita, e porque num dos livros tinha o endereço da Federação Espírita Brasileira, também como nunca tinha ouvido falar de como é que se organizava aquilo, eu tentei ligar para a Federação do Brasil, perceber mais um pouco se há mais livros, se não há mais, porque eu li aquilo uma semana, depois fiquei carente novamente, porque não tinha literatura, não tinha aquilo. E então, mas eu não fui bem sucedida, porque eu liguei, era um momento, que acabei desligando o telefone. Mas eu hoje agradeço muito, né? Embora já tenha falado com, na altura o presidente era o irmão Giovanni de Souza. Eu reclamo um pouco, mas porque eu acho que de uma ligação internacional, nós espíritas não devemos fazer perder tempo, não só internacional como nacional. Okay. Porque o espiritismo é um processo educativo, de ajuda, e às vezes por um minuto a gente pode salvar as pessoas de um suicídio. Entende? Perfeito. Como médico, por um minuto alguém pode desencarnar, como pode ficar. E o Espiritismo tem este papel e é preciso que a gente tenha essa consciência. E como não consegui falar com ninguém, e porque ligada à pedagogia, eu organizei o estudo no método andragógico, que é o de grupos, não é? Que cada um, depois do estudo, trouxesse o contributo daquilo que tinha entendido. E foi bom, já ter, porque há muita gente que está há muitos anos no Espiritismo e não conhece a codificação. Porque daquilo que eu tenho visitado, a maior parte das pessoas estão ligadas a palestras. O livro dos espíritos, ou os livros da codificação, as pessoas não leem de capa a capa. E ela tem que ser estudada, o Espiritismo tem que ser estudado.
O facto da gente estar muito tempo não implica dizer que conheça, entende? Entendo. E então, como dizia, ligada à pedagogia, nós organizamos o estudo e mesmo depois de estarmos em contato com os outros, eu acho que é a melhor metodologia que nós temos, de vários livros. Nós hoje estamos trabalhando com quase todos, com Emmanuel, com André Luiz, com Joana D'Angelo, principalmente na componente psicológica, com o nosso irmão Jorge Andreia na componente da ciência, mas tudo estudando os livros de capa a capa. Organizamos por capítulos, as pessoas sabem do dia 30 de dezembro, sabem o programa todo do ano seguinte. E sabem quais são os livros, têm o material e vão se preparando. E quando se vai ao estudo, portanto, faz-se uma análise geral do contributo de cada uma das pessoas. Temos uma palestra por mês, que ou é alguma matéria que já está programada ou é inerente à data. Imaginemos que seja dia 11 de novembro, por exemplo. Nós vamos falar das independências dos povos e fundamentalmente do ponto de vista espiritual. E principalmente das independências que trouxeram guerras, trouxeram aquilo. Se era um propósito espiritual ou se é a ignorância do homem que fez com que houvesse guerra. E aí, porque aí ajuda-se muitos irmãos desencarnados a entenderem o processo do porquê que desencarnaram, etc, etc. Portanto, e aí dizia que nós continuamos. Hoje, passamos esse trabalho da doutrina espírita na oferta dos livros, na mensagem que a gente transmite por escrito, por e-mail, e como temos esse trabalho de assistência social um pouquinho forte, e é por aí que a gente vai passando. Um pouquinho forte? Modéstia é sua. Um pocão. Fala então, como é que, diante é evidente, principalmente de um quadro de 30 anos de guerra, esse trabalho tem tudo por fazer lá. Exatamente. E como é que está? Vamos falar e mostrar, um pouquinho, Vai falando então da SEACA e os nossos telespectadores vão vendo um pouco a imagem do que é esse trabalho dessa sociedade. Perfeitamente. Em relação ao trabalho assistencial, e porque a SEACA, para defini-la, é uma organização de caráter filosófico ou espiritual, que tem base na codificação espírita, nos vários pensadores como Gandhi, Sócrates, todos que trazem um contributo para a melhoria da humanidade, e tem o aspecto filantrópico, que é o apoio aos mais carentes. Aí os mais carentes nós não separamos se é crianças ou adultos, nós apoiamos de uma forma geral todos. E aí o nosso projeto maior era a Casa do Caminho André Luiz, inicialmente. Casa do Caminho André Luiz. De Caminho. De Caminho André Luiz. Só que no interim, enquanto se organiza a Casa do Caminho, nós fomos organizando vários projetos. E um deles é a Sopa e um Pão. O projeto A Sopa e um Pão surgiu devido a várias carências e fundamentalmente na área dos doentes da tuberculose. A tuberculose, o tuberculostato, que é a medicação, é capaz de matar mais rápido do que a própria doença, se a alimentação não for adequada. E aí o nosso investimento nessa área da alimentação. Da sopa, e a gente chama-lhe a sopa do entulho, porque é a sopa de feijão e que leva tudo, porque o que nós gostaríamos e queremos é que, pelo menos com uma sopa, a pessoa não morra, porque se alguém tomar uma sopa, já não morre naquele dia. E que possa permanecer mais tempo na Terra, tendo em conta que o desenvolvimento do ser passa por estar um pouco mais na Terra. 3.000 sopas. Exato. Nós começamos com 100 sopas no Hospital de Crianças Tuberculosas. Só que quando nós lá chegamos, faltava tudo, faltava lâmpada, faltava lençol, foi uma agonia. Mas, passado aí uma semana, 2, nasceu uma criança no Hospital da Tuberculose dos Adultos. E aí fomos obrigados a ir visitar a mãe dessa criança, para que não perdesse o vínculo da criança à mãe. E aí foi o caos.
Foi encontrar um hospital com 300, 400 doentes, numa situação complicada, em 99, mais ou menos. Complicada para dizer uma palavra bonita, Nossa né? Senhora, não, é que nem dá, não vale a pena a gente entrar em pormenores, porque é uma agonia tal que o diretor do hospital virou-se para mim e disse: doutora Casalma, você não pode entrar no primeiro andar, porque é a área do contágio. Eu disse: ok, o público da SIACA, os colaboradores, membros da SIACA não vão entrar, mas eu vou entrar. Se eu não for, quem lá irá? Depois, porque nós encontrávamos amigos já desencarnados lá, sem eles nem sequer perceberem que aquilo era uma coisa de fugir, era um umbral no estado físico. Mas, devido à nossa permanência, eu própria fiquei um ano inteiro aí, todos os dias, para o hospital, porque tínhamos um intervalo no horário, não é? Do almoço, e eu ia para lá, para aquele hospital, todos os dias, e a minha presença mexia um pouco com eles. E depois nós fazíamos dos hospitais como companheiros. Era uma esperança, né? Exato. A esperança que alguém está olhando para a gente. Né? E os próprios médicos, enfermeiros, os diretores do hospital sentiam que nós não estávamos aí para criticar, mas para colaborar. E nós nunca dizíamos assim: por que é que vocês não fazem? Nós dizíamos: vamos fazer, vamos trocar os lençóis, vamos trocar é o vamos que nós utilizamos. Hoje, por exemplo, nesse hospital do sanatório, hoje cheira a rosas. Ai, que lindo. Hoje está uma maravilha, está-se trabalhando bastante, mas das 500 sopas, e nós fazíamos iniciamos no nosso apartamento, que é um 4º andar. Nossa. Até 500 sopas. Gente, nós tínhamos que deixar a casa com pessoas estranhas que iam colaborar. A gente já dizia assim: pronto, se alguém roubar, pelo menos já estamos desapegados e tal. Também ninguém vai levar mais nada para o plano espiritual mesmo. Mas depois tivemos que pegar numa vivenda que era nossa e passar para a organização, onde fizemos cozinha industrial, não é? Organizamos as salas, tudo, para onde hoje tem 9, 10 compartimentos para o trabalho. Ao sábado, ainda neste projeto, ao sábado, para sintetizar, estamos com 3.000 sopas dias em vários hospitais, crianças de ruas, famílias carentes, mas tenta fazer as contas de 3.000 sopas, tenta multiplicar que cada uma das pessoas tem 6 membros da família, que não tem roupa, que não tem medicamento, que não tem aquilo e aquilo outro. A gente vai para o hospital e encontra às vezes pessoas que as famílias não sabem que estão lá. Temos que procurar a família, tentar fazer a ligação. Se alguém desencarna, a gente tem que apoiar no caixão, naquilo e naquilo outro. Mas é um trabalho bonito. Aos sábados, nós fazemos uma série de bolos, começamos sexta, sábado, para levar a cada doente, para saber se gostou da sopa, se não gostou, se tem roupa, se não tem. E aí sim, também um pouco de sindicância, se foi bem medicado, se não foi. Arranjamos medicamentos, porque é mais fácil para algumas empresas darem-nos a nós os medicamentos, para depois nós sermos nós a controlar com os hospitais e ver se foram dados, se não foram. E aí? E depois começamos com o projeto Uma Cesta Básica, né? Que é para os deficientes físicos militares, para as famílias leprosas, né? E para as famílias carentes. São aí um total de 5.000 pessoas, pelo menos, 5.000 famílias. Esse projeto, ele não é sistematizado, por exemplo, olha, de mês a mês, não. Quando nós temos, a gente avança, mas principalmente devido à pomada do vovô Pedro. Pomada do vovô Pedro? É verdade. E nós hoje, raras vezes, já para visitarmos, por exemplo, os leprosos, os deficientes físicos militares, só quando temos pomada. Porque a necessidade é muito grande da pomada, porque ela cura. No ano 2000, eu estive cá acho que é a conferência dos 500 anos no Brasil. Conferência Brasil-Portugal. E tive a oportunidade de conhecer o nosso irmão Chico Xavier, nessa altura, graças a Deus, e me motivou a ir visitar os leprosos. Porque Chico tinha 90 anos, era carregado por 2 mulheres, era uma coisa que eu fiquei chorando 48 horas, ainda por cima, porque ele convidou-me a sentar na mesa dele. Eu via que Chico, com 90 anos, fazia mais do que todos nós, com 2 pernas, com 2 braços, bonitos, charmosos, né? E tendo todas as desculpas do mundo para não ir ao centro, porque a mulher fez, o marido fez, aquele fez, e Chico estava aí.
Então, quando saí daqui, eu fui à leprosaria. E porque na pomada do vovô Pedro tinha lá prescrição anseníase, eu fui para tentar ver se efetivamente fazia alguma coisa. Quando lá cheguei, foi impressionante ter a primeira vez na cadeira de roda, dedos abertos com sangue, pés, etc. Mas para criar empatia com eles, eu mesmo com as mãos, sem luvas, fui pondo a pomada nas suas feridas, nos pés, nas mãos. Foi muito bom. 15 dias depois, a maior parte deles não estava mais na cadeira de roda. E hoje eles só... Inclusive a SIAC é conhecida por vovô Pedro lá. E nós só podemos lá ir com pomada, porque a primeira coisa que eles perguntam, a pomada, o vovô Pedro, a pomada, porque está curando. Tínhamos 210 doentes, hoje está com 60. Temos necessidade de mais intervalo. Vou ter que interromper um pouquinho o nosso bate-papo com a Amélia Casalma. A Rede Boa Nova de Rádio leva a seus ouvintes mensagens que podem mudar a forma de encarar a vida. Mensagens assim não são tão fáceis de achar, mas encontrar a Boa Nova é muito fácil. Nossa programação é transmitida 24 horas por dia, não só no Brasil, mas no mundo. Acesse www.radioboanova.com.br e ouça muito mais. Em todo o país, sintonize a antena parabólica. Em polarização horizontal, frequência 1240, canal de áudio 6.2. Na Grande São Paulo, em 1450M. Em Sorocaba e região, 1080M. Mais informações, ligue para 0 operadora 11 64 57 7000. Entre na sintonia da Boa Nova. Drogas. Agente de dor a patrocinar a perdição de muitos que, a partir do abraço criminoso do mundo entorpecente, se perdem nos turbilhões deste flagelo humano. E no mundo espiritual, como é que se estrutura o tráfico? Como é que se socorre aqueles que se encontram aprisionados pelas destruidoras falanges de espíritos criminosos? Estas e outras questões a respeito da toxicomania são respondidas no livro Memórias de um Toxicômano, mais uma obra da Mundo Maior Editora. As Casas André Luiz se esforçam para tornar menos difícil a vida do portador de deficiência mental. Atualmente, são mais de 1.200 seres humanos que dependem do nosso apoio. Ajudando as Casas André Luiz, certamente vai tornar as coisas mais fáceis para você mesmo. Venha conhecer de perto esse trabalho. Vem pra cá, gente! Vamos ajudar! Voltamos rapidamente para esse trabalho maravilhoso que a Amélia Casalma lidera lá em Angola. Um exemplo para todos nós. Vamos prosseguir. Então a pomada do vovô Pedro lá em Angola cura tudo, né? Cura diarreia, cura dor de dente. Quando eles vêm dizer, doutor, podemos ir à farmácia, não há na farmácia, meu filho, mas curou a dor de dente, cura também a dor de dente, também cura a dor de dente. Então em Angola a pomada do vovô Pedro cura tudo. A confiança foi tanto que o pessoal está aplicando. Exato. E eu vou sabendo deles o que é que a pomada faz, porque é deles que utilizam que nos vêm dizer o que é que essa pomada cura. Não somos nós a dizer o que cura. Eles é que vêm transmitir, olha, cura a dor de dente, cura aquilo, etc, etc. Depois temos o projeto das quadras festivas, não é? Quadra festiva. Sim, que é ou no dia 1 de junho, que é o Dia Internacional da Criança. Pode continuar. No dia 1 de junho, que é o Dia Internacional da Criança, e no Natal, Ano Natal e Ano Novo. Já há uns 7 anos que nós não sentamos assim com a família, eu particularmente, Trajano e outros, sentar para fazer a festa do dia 25 ou do dia 31, não. Nós viajamos para estar com os leprosos. Com os leprosos, então, não tenho alternativa nenhuma. Dia 24, se eu não for, eu acho que eles vão buscar uma Luanda. Então não adianta muito, tem que lá estar mesmo. O ano passado, de 2004 a 2005, nós tínhamos uma perspectiva de 10 mil e tal pessoas e ajudou-se 14 mil e tal. Agora, de 2005 a 2006, passou de 17 mil pessoas a 21 mil pessoas.
num raio de aí 200 a 300 quilómetros, que apanha 2 províncias. Vamos inclusive aos quartéis dos comandos para conversar, uma vez que eles foram homens de guerra e hoje é preciso fazê-los passar a mensagem do amor, das leis de causa e efeito, das leis da reencarnação. E aí é muito bonito, foi muito bonito este ano porque nós fomos ao quartel, os militares estavam em parada, nós falamos para os militares, oferecemos os bolos e os sumos e o que tínhamos. Depois de todo o trabalho feito no quartel, os chefes, os generais que estavam lá no quartel, foram conosco, a população também, ajudaram-nos a servir a população. Que coisa bonita. É isso, e em todas as áreas... É muito melhor estar abandonando as armas e fazendo essa... E ficam todos perguntando e porquê e tal, e todos interessados na filosofia. Em todas as áreas onde nós passamos, as pessoas ficam sempre à procura de servir. E o que é que nós fazemos fundamentalmente? É procurar que os próprios responsáveis, os diretores da empresa, os amigos que acompanham, não é que eles doem as coisas para nós trabalharmos, que eles também vivam conosco as situações, que vão visitar um pouquinho, que acompanhem. E os recursos todos, Amélia, quer dizer, é esta ação inspirada no amor acima de tudo, mas como você mesmo disse, você não abdica disso, dos porquês, então um amor fundamentado. Tem que ser. Né? Então é isso que está abrindo todo um processo de captação de recursos, porque como é que vem? É a própria a credibilidade, é o próprio resultado do trabalho faz com que as pessoas... Eu penso que é isso. Jeter, sim. As pessoas que me conhecem, porque eu não falo na rádio, não falo na televisão. Eu ainda utilizo muito, eu acho que um dia é inevitável como o facto de estar aqui a falar. Como eu disse no princípio, que me constrange, eu não gosto, não é? Mas, porque a mim aquela mensagem do Mestre Jesus que o que a mão direita der, a esquerda não saiba. E porque muitas vezes eu digo, talvez se calhar a televisão tem que dormir comigo em casa. Porque para publicitar o trabalho a gente faz 24 horas. Eu saio às 7 da manhã e volto às 23. Se a 1 hora alguém conseguir falar comigo, porque está alguém doente, eu saio de casa para ir servir. Agora eu acho que é isso, que se calhar. E porque somos poucos, nós somos só 7 pessoas na SIACA. Então você precisa falar mais para motivar muito mais gente. Mas essas 7 pessoas, e porque as pessoas percebem que são poucas mais que fazem esse movimento, que acreditam, entende? Porque todos são trabalhadores, nós todos temos a nossa função fora. Só temos na SIACA 4 funcionários, que são pagos para confeccionarem as sopas, para aquilo, mas todo orientado por um membro da SIACA. O projeto todo envolve uma área muito grande, não é isso? Mas ainda não entramos sequer na Casa de Caminho. Nós ainda não estamos a falar da Casa de Caminho. Então vamos falar. Está certo. A Casa de Caminho é um projeto que tem uma componente pedagógica grande para mim e que funciona como um sistema. Ela tem a componente família. Na componente família, o que é que nós objetivamos? É o chamar novamente a razão para a importância da família. A família é que tem a base para o equilíbrio do ser. A criança de hoje que não receber amor não vai poder dar. Por isso é que nós hoje temos muitas crianças na rua. Temos, não é em Angola só, estou falando do mundo em geral, temos pessoas, temos muitos delinquentes, temos uma pobreza enorme porque nós não temos autoestima. Porque nós também não recebemos amor. O facto de não recebermos, nós não nos motivamos a procurar alguma coisa na vida. Ficamos preguiçosos, ficamos sem vontade de absolutamente nada. E aí é a componente família. Porque houve muitos órfãos. E mais, na componente família, é mesmo para constituir família. Em Angola, mesmo na Constituição, prevê a família largada. E não só a família consanguínea. E porque houve guerra, nós pretendemos é que dentro de cada uma das casas ficam 6 crianças órfãos, um avó e uma avó, um pai e uma mãe social. Nenhum há de ser pago, pelo contrário, para reconstituir efetivamente a família. O avó, essa figura do avó e avó, por quê? Porque, por cultura, o velho fica em casa dos seus filhos até ao desencarne.
Mas, recebendo da Europa o asilo, nós já estamos colocando os nossos velhos no asilo. E nós estamos dizendo assim, cuidado, porque o velho que vai hoje para o asilo, amanhã serás tu a ir também. Por outro lado, recebemos também da África, que aos 65 anos, 60, a gente já vira feiticeiro. Cuidado que o feiticeiro de hoje é ele, mas amanhã serás tu. Então é preciso retrabalhar este valor. Daí esta componente família. Depois temos a formação académica, formação profissional, a área da saúde, a área desportiva, a infância, não é? Para as crianças que têm os pais, têm família carente, mas passem o dia na casa de caminho para serem formados. Enquanto isso, o pai vem também para a formação profissional, o pai e a mãe, durante o dia, à noite para a formação académica, em simultâneo promocionar a família. Ok? Na área da saúde, uma vez que o pobre parece que não é gente, mas é gente, ele tem que ser tratado dignamente. E aí nós temos essa componente saúde que as imagens vão apresentar, mas tem algo, por exemplo, na saúde, que é o darmos banho ao doente antes dele ir para o sistema propriamente dito. É dado banho para que haja interação entre o médico e o doente. Porque aquele gesto do rechaço em que o médico se afasta porque está cheirando mal, aquilo acaba complicando a saúde do próprio doente. A empatia doente-médico, o toque, são mais do que 50% de cura. Depois tem uma área que eu gosto muito, que é a área ecumênica, não é? Em que nós chamamos a atenção do público e a construção daquela área será fundamentalmente não para criar um centro espírita, absolutamente. Para uma igreja, absolutamente, não. Porque espaço de convivência. De convivência, em que todos possam se encontrar. Exatamente. Para dizer que as religiões são o caminho. O objetivo é o amor, é o Criador. Amélia, infelizmente a gente tem um tempo e o seu projeto é muito maior, mas muito maior mesmo do que este programa. A gente só quer desejar muitas vibrações de mais energia, mais capacidade de amar, como a gente está vendo que você tem, para que o projeto continue cada vez em frente. Se algum de nós quiser de alguma maneira tomar contato, prestar algum tipo de ajuda, como é que é o contato? O contato, para já tem o endereço da SIACA, né? Tem todos os dados da Angola, tem os e-mails, tem aí também, e alguma ajuda, se for financeira, tem as contas bancárias, se for vocês entrem em contato connosco, não há problemas nenhuns. O que eu gostaria de dizer fundamentalmente é o seguinte: vamos nos preocupar com o planeta que está em convulsão devido aos momentos de mudança, e qualquer um de nós tem que fazer a sua parte. O braço cruzado, só reclamando que o mundo está mal, não resolve absolutamente nada. Lembrar Gandhi que, se quiseres um mundo melhorado, que sejas tu o instrumento da mudança. Sócrates que nos diz, conheça-te a ti mesmo, porque se nós não nos conhecermos a nós, não podemos fazer absolutamente nada. Kardec, para nós, os espíritas, que diz que fora da caridade não há salvação. Ninguém nos vai perguntar quantas palestras fizeste lá em cima. Nos vão perguntar o que fizeste, porque pela ação da caridade a gente passa a mensagem doutrinária, a gente entrega o livro, a gente passa o trabalho, essa filosofia educativa. Ok? Só para dizer que na Casa de Caminho em Angola, nós estamos trabalhando no sentido de ela entrar para as escolas. Na própria Casa de Caminho, a doutrina espírita vai entrar como uma disciplina, ou cadeira, não sei como é que vocês chamam aqui, com o nome de filosofia espiritual. Então todos, desde criança a adulto, vão receber tranquilamente, sem pensarem que estão pertencendo a B, X ou Y. Pelo contrário. Obrigado, Amélia. Obrigada por tudo. Olha, Nova Consciência se sente honrado com a sua presença. Muito obrigado. Muito obrigada. E até o próximo programa.
Nossa saudação a você, querida telespectadora. Nós estamos chegando com Nova Consciência, com aquela vontade de estarmos juntos aqui nesse momento, trazendo pessoas, ideias, que juntos, né, estaremos então colaborando para que uma nova consciência se estabeleça. Então, no programa de hoje, nós trazemos alguém que tem contribuído de uma maneira decisiva, intensa e muitas vezes barulhenta com essa força das ideias. Para nossa alegria e felicidade, está conosco aqui o médium e orador Carlos Baccelli, um companheiro que a gente admira já de muito tempo, é um dos colaboradores da Rede Boa Nova de Rádio, e ele está aqui para falar do seu mais recente lançamento, nessa parceria com Inácio Ferreira, uma parceria que venceu a morte, porque Carlos Baccelli e Inácio Ferreira se conheceram em vida, né? E essa parceria prossegue. Baccelli, prazer enorme em tê-lo aqui no Nova Consciência. É uma alegria, Jeter, estarmos de volta ao seu programa. O nosso abraço aos telespectadores, as nossas vibrações carinhosas a todos. E aqui estamos para falar sobre o mais recente livro do nosso caro Dr. Inácio Ferreira, que de fato foi muito nosso amigo quando encarnado e criou esse vínculo conosco, facilitando certamente a transmissão de seus pensamentos via mediúnica. Isso facilitou muito, né, Baccelli? Com certeza, essa coisa da interação, né? Sem dúvida alguma. Jeter, eu tenho uma coisa muito interessante para dizer. Eu costumo dizer, eu sou muito entusiasmado com Chico Xavier. Para mim, Chico Xavier era um profeta. Certa vez eu estava na casa do Chico, o Dr. Inácio já havia desencarnado. Eu disse ao Chico, Chico, eu tinha vontade de receber alguma coisa que contribuísse de fato com a construção do edifício doutrinário. Como médium, eu tinha vontade de ser médium, não apenas no campo da mensagem, mas alguma coisa assim que... No campo das ideias. Das ideias, que acrescentasse alguma coisa. Embora sempre reconhecendo as minhas limitações. Ele, com aquele jeitinho dele, me olhou por cima, assim, do óculos, e me disse assim, meu filho, quem sabe mais tarde, o próprio Dr. Inácio. Jeter, eu confesso a você que eu não guardei, eu não arquivei aquilo. Se arquivei, aquilo ficou no meu inconsciente. O certo é que passou muito tempo, mais de ano, quase 2 anos, e de repente Dr. Inácio, sem que eu me lembrasse do que Chico havia comentado comigo na casa dele, estávamos eu, ele, a Márcia e o Sérgio, sobrinho dele, de Pedro Leopoldo, Dr. Inácio começa a escrever Sob as Cinzas do Tempo. Nossa. Que foi o primeiro livro mediúnico dele por nosso intermédio. Quando o livro foi publicado, o Sérgio, sobrinho do Chico, me liga de Pedro Leopoldo. Baccelli, você se lembra daquela noite em que o Chico disse isso, isso e isto? Naquele momento a ficha caiu. Porque, sinceramente, aquilo apagou. Porque eu esperava, viu, Sérgio? Jeter, eu esperava, assim, dentro da minha pretensão, acho que todo médium é um tanto pretensioso, né? Eu esperava receber alguma coisa de um espírito, digamos assim, que fosse mais facilmente identificado no meio espírita. Carbachutel, Bezerra de Menezes. Mas não havia pensado em um espírito tão próximo como o Dr. Inácio Ferreira, do qual eu havia sido amigo próximo, e que tanto fez também, quando encarnado, pela literatura espírita. Sim. Porque Dr. Inácio Ferreira deixou um acervo doutrinário, bibliográfico muito interessante. Ele foi um dos primeiros médicos, ao lado do Dr. Bezerra de Menezes, um dos primeiros médicos a escrever efetivamente sobre medicina e espiritismo.
Novos Rumos à Medicina, em 2 volumes, A Psiquiatria em Face da Reencarnação. E interessante, pouca gente conhece esse lado do Dr. Inácio Ferreira. Ele não teve filhos, mas ele era muito preocupado com as crianças. Ele tinha um carinho assim muito grande pelas crianças. Ele escreveu livros como Na Estrada da Vida, para a criança, para que as professoras de evangelização utilizassem, um livro todo ilustrado. Ele escreveu também uma literatura infantil. Eu não sei, os livros dele atualmente não estão sendo reeditados. Alguns apenas, me parece que foram reeditados pela FEESP. Mas ele escreveu A Religião do Índio Brasileiro, ele pesquisava. Foi o primeiro biógrafo de Eurípides Barçanufo. Escreveu Subsídios para a História de Eurípides Barçanufo, numa época em que ninguém havia escrito. Corina Novellino não havia escrito Eurípides, o Homem e a Missão, que considera um livro definitivo sobre Eurípides. Jorge Rizzini ainda não havia escrito Eurípides, o Apóstolo da Caridade. Ele foi o primeiro biógrafo de Eurípides Barçanufo. Então, eu creio que isso, viu, Jeter, facilitou muito a aproximação do espírito dele, porque nós nos identificávamos, o nosso modo de pensar já era o mesmo, nós conversávamos muito na casa dele, e isso facilita, você sabe. E essa característica que ele continua, acredito, mantendo da irreverência, era assim mesmo? Muito próprio dele. Porque durante alguns anos eu também trabalhei no Sanatório Espírita Jeter, de Uberaba. Trabalhei como voluntário, trabalhei como médium no Sanatório Espírita de Uberaba. Então, além de estar com o Dr. Inácio na casa dele, eu sempre estava com o Dr. Inácio no Sanatório Espírita. E de vez em quando, como ele conta aí nos livros, ele saía ali meio bravo pelos corredores e gesticulando e falando alto e aquela coisa toda, porque ele queria ver a coisa funcionando bem. Ele era muito idealista. E para ele, o doente, o paciente em primeiro lugar. Então, quando ele percebia um médico assim de corpo mole, ou um enfermeiro que não estava cumprindo direito com as suas obrigações, quando a refeição dos doentes não estava como ele imaginava, porque ele supervisionava tudo. Ele ia na cozinha, ele ia na farmácia, ele ia na enfermaria, ele entrava nos pavilhões, ele conversava com os doentes. O doente às vezes pedia a ele um cigarro, ele enfiava a mão no bolso, dava o cigarro para o doente. Às vezes era ele que filava um cigarro do doente. Muito bom. Essa presença dele, e na verdade ele era um pai, ele era um verdadeiro pai. Agora, você acredita que justamente por causa desse perfil irreverente, ele tenha sido escolhido do lado de lá, e você pela proximidade do lado de cá, para justamente essas informações que ao longo dos livros que ele tem escrito por você, causem esta polêmica, esta discussão e muitas vezes aquilo que nós já colocamos. Muitas vezes as pessoas, em vez de discutirem as ideias, acabam atacando ou a você ou a ele, né? Você acredita que isso faça parte da estratégia? Ô, Jeter, eu vou te dizer uma coisa, eu tenho andado aí pelo Brasil, o Dr. Inácio Ferreira tem um fã-clube que me assusta. Tem. Principalmente entre as mulheres. É impressionante. Principalmente entre as senhoras, entre as jovens. Ele tem um fã-clube que realmente me assusta. Ele conseguiu criar uma empatia que eu não sei como. Agora, é verdade, temos aí meia dúzia, e essa meia dúzia às vezes faz mais barulho. Está escrito lá em O Livro dos Espíritos que o mal ainda predomina na Terra porque os bons são tímidos. Exatamente. O dia que os bons deixarem de ser tímidos e forem um pouco mais ousados, porque existe muito bem, muita gente fazendo bem, mas a mídia,
sensacionalista, o jornal que quer vender, às vezes aquele ato de violência se destaca mais, mas nós temos muita gente fazendo bem. Sim. Eu acho que nunca tivemos tanta gente preocupada com o bem, com o próximo, e não apenas assim no aspecto da religião. Quantas ONGs estão por aí? Então, na verdade, tem uma meia dúzia que faz muito barulho. Eu não sei se o Dr. Inácio foi escolhido, e eu também não sei se fui escolhido, eu não me considero escolhido para nada. Eu sei dizer a você que, você vai me perdoar a expressão, eu não tenho o rabo preso com ninguém. Eu sei disso. Com ninguém. A minha função é psicografar, é escrever, receber, se aquilo passa pelo meu crivo, pelo meu discernimento, porque eu já tive oportunidade de dizer isso em outras oportunidades, outras vezes. Antes de ser médium, eu sou espírita. Aliás, eu fiz a questão para te provocar mesmo. Eu acho que você, na minha opinião, é o escolhido justamente por causa da característica doutrinária. A gente vem acompanhando há muito tempo o seu trabalho, os seus escritos todos, e você é um daqueles que mais aprofundam os temas, né? Ô Jeta, eu digo a você o seguinte, eu às vezes penso assim, gente, eu gostaria tanto de ser médium de romance. Mas eu como médium, eu não consigo, porque a minha formação doutrinária é tão forte que quando o espírito começa a escrever, contar uma história, se não tiver doutrina ali... Você já quer explicar, né? Eu já quero explicar. Tá certo, tá certo. Bom, nós estamos na horinha já do nosso intervalo, então logo após, né, no próximo bloco, entramos definitivamente no tema deste programa, que é uma obra que vai mexer com você. Será possível encontrar a cara metade? Estaria sua alma gêmea circulando pelo ambiente virtual? Será que cada um de nós é metade de uma laranja? Estas e outras questões acerca da força que faz unir um homem e uma mulher são respondidas no livro Almas Gêmeas Online, o mais novo lançamento da Mundo Maior Editora, que você pode adquirir através do site www.mundomaior.com.br ou através do telefone 0 operadora 11 6979 2157. O livro Almas Gêmeas Online narra uma história de paixão e intriga, onde o passado justifica o presente e a internet acaba trazendo à tona uma forte ligação de vidas passadas. Almas Gêmeas Online. Adquira e veja que de virtual mesmo a internet não tem nada. No Mercatudo você encontra de tudo da melhor qualidade pelo menor preço. Tudo em benefício das casas André Luiz. Nos próximos segundos você vai ver e ouvir nada, nada, nada. Ocupe este espaço e tenha sua marca, serviço ou empresa associada a uma programação cujo único intuito é alcançar um mundo maior. O Nova Consciência está recebendo aqui Carlos Baccelli e está recebendo um lançamento também, né? O livro Fundação Emanuel. Baccelli, normalmente quando se cria uma fundação, o objetivo é se manter, não digo perpetuar, mas manter acesa a chama, manter viva uma ideia, um pensamento, a ação de alguém. O que está acontecendo? Fundação Emanuel. Né? Ele está para voltar? Olha, eu imagino que ele já deve até ter voltado, porque Chico dizia... Uma criança aí. Com frequência, esta criança, ele dizia com frequência para vários amigos. Sim. Vários amigos, né? Aí entra aquela tal de concordância universal. Dos amigos. Dos amigos. Em várias oportunidades ele dizia que Emanuel voltaria no final do século passado ou no começo deste século, que coincide com o terceiro milênio. Emanuel efetivamente já deve estar por aí. E às vezes ele dava até detalhes.
ele falava, olha, Emmanuel, ele virá, trabalhará no campo da educação, será professor e mais tarde irá para o Senado. Então vejamos, isso tudo está de acordo com as características do espírito de Emmanuel, que foi senador em Roma, foi professor como escravo grego. Não, mas acredito até que ele vem assim, como professor, como alguém localizado institucionalmente, mas deve vir como um grande pensador, para influir no... Isto, e um grande escritor, não é? Um grande pensador, porque a atividade intelectual de Emmanuel, na condição de espírito, ela foi tão intensa que nós não acreditamos que ele vá reencarnar e ser, digamos assim, não ter destaque, ficar na obscuridade, no anonimato. Nós pensamos que ele está reencarnando para de fato influir e quem sabe contribuir até no campo da literatura espírita, como escritor, pensador, essa coisa toda, não é? E Fundação Emmanuel. Nós aqui homenageamos os nossos grandes vultos quando eles partem e deixaram um trabalho que influencia na comunidade, um trabalho de responsabilidade junto à comunidade. Eu acho, Jeta, que no plano espiritual não tem só, por exemplo, Fundação Emmanuel. Eu acho que deve existir também uma Fundação Allan Kardec, por exemplo, no mundo espiritual, uma fundação preservando, não a memória, o acervo de grandes espíritos que reencarnam. Como aqui nós fazemos isto, né? Quando alguém desencarna, né? Fundação aí Ayrton Senna e Fundação Rockefeller, você citou no programa de rádio outras fundações. Paulo de Tarso, a Fundação Espírita André Luiz. André Luiz, Fundação André Luiz. Agora, eu não concebo, por exemplo, Emmanuel reencarnando e deixando, digamos assim, o movimento espírita sem uma retaguarda que ele criou. Então ele deve ter no mundo espiritual muitos amigos, muitos seguidores, muitos discípulos. Até porque a riqueza das informações, do pensamento, da contribuição dele em todos os campos, né? Em todos os campos. Em todos os campos. A obra O Consolador, por exemplo, mostra ali a diversidade do seu pensamento. Inclusive eu costumo dizer que o Livro dos Espíritos não tem só 1018. Você diz isso. Para mim, o Livro dos Espíritos tem as 1018 originais e mais as 411 perguntas. Do Consolador. Porque Emmanuel atualizou ali. Na verdade, a gente tem até medo de usar essa palavra quando se refere à codificação. Por causa dos patrulheiros, né? É verdade. Mas, na verdade, atualizou, porque você veja bem, a biologia, a genética, a sociologia, o direito, são ciências que progrediram e que avançaram vertiginosamente. E ali na obra O Consolador, Emmanuel, ele interpreta ou faz uma reinterpretação, não é, de muitas questões do Livro dos Espíritos e recoloca o Espiritismo lado a lado com a ciência. Não é? Então eu acho isso muito interessante. Eu aceito O Consolador de Emmanuel como sendo uma continuação de O Livro dos Espíritos. Aliás, está sendo muito comum hoje nós revisitarmos a obra do Chico e entre elas a do Emmanuel, por exemplo, né? Recentemente estive vendo a obra Roteiro, que tem mais de 40 anos. Que coisa atualíssima. Olha, e vou te dizer uma coisa. Recentemente eu revisitei o livro Emmanuel. O livro Emmanuel e fiquei impressionado, principalmente com conceitos alusivos à mediunidade. Tem coisa ali que a gente não ouve o maior estudioso de mediunidade no meio espírita falar a respeito do teledinamismo do pensamento, como é que os espíritos superiores se comunicam conosco, porque nós achamos que os espíritos que entram em contato com os médiuns estão ao lado dos médiuns.
E isso é plenamente dispensável em certos casos, né? Em certos transes. Então, eu revisitei, como você bem colocou aí, o livro Emmanuel. E gostaria de deixar essa dica. O Fundação Emmanuel tem uma capa aqui do Colégio de Piratininga. É exatamente assim no plano espiritual? Mais moderno, evidentemente. Sem pichação. Sem pichação, sem pichação. Não é? E sem essa característica de igreja, tá. Não é? Porque foi construído pelo padre Manuel da Nóbrega, não é? Então se trata de uma construção muito mais ampla, muito mais moderna, mais voltada para a educação. Inclusive me comoveu muito, Jeter, se você me permite, aí quando o doutor Inácio, visitando lá a Fundação Emmanuel, ele se depara com aquela comunidade indígena. Ah, espetacular. Aqueles índios ali sendo, não é? Que desencarnam, que desencarnam e são acolhidos, porque Emmanuel, como jesuíta, padre Manuel da Nóbrega, ele sempre teve um carinho muito grande pelos índios, evangelizando os índios, não é? E nesta Fundação Emmanuel, que aliás fica aqui no espaço geográfico de São Paulo, não é? Dentre outras instituições, muitas colônias espirituais existentes, porque, hoje até eu vejo o mundo espiritual com uma naturalidade que às vezes impressiona a mim mesmo. Nós vamos fazer um programa especial sobre isso, gente. Isso é um tema que, olha, por isso que eu digo que ele aprofunda os temas. Olha, de fato, eu vejo o mundo espiritual porque a gente fala assim, terra e mundo espiritual. É o que o doutor Inácio fala. O problema de vocês, espíritas, continua sendo essa questão de céu e inferno. Vocês não conseguem pensar no além, no mundo espiritual, sem interferência dessa ideia milenar de céu e inferno que ainda sobrevive na cabeça de vocês. Nós não deveríamos falar em terra e mundo espiritual. Essa questão mundo espiritual é muito genérica, não é? Mundo espiritual. Nós deveríamos falar em mundos espirituais, em dimensões espirituais, porque a gente faz uma ideia de que o plano espiritual, ele é todo homogêneo. É para nós que estamos encarnados. Sim. É para nós. Mas para cada um daqueles espíritos, por exemplo, naquele livro Cidade no Além, Cidade no Além, de André Luiz e de Dona Igorina Cunha, não é? André Luiz lá faz uma colocação interessante. Ele fala que em qualquer dimensão espiritual em que estivermos, nós teremos chão firme sob os pés e céu aberto. Isso é uma loucura. Não é? Eu não sei por que o pessoal fica louco com o doutor Inácio. Eu acho que o pessoal não leu Cidade no Além. Que é uma obra já considerada um clássico, né? Pelo tempo que existe. Pelo tempo que existe, não é? É aquela obra em que tem uma planta, não é? É isso, a planta da cidade de Nosso Lar. Apenas um esboço feito pela Igorina Cunha, de Sacramento, nossa irmã, que rendemos a ela aqui a nossa homenagem. André Luiz fala, olha, onde estivermos na dimensão espiritual, nós vamos ter terra firme e céu aberto sobre a cabeça, igual aqui na Terra. Marcelo, eu entendo mesmo que a informação que está vindo através de você está procurando, de alguma maneira, dentro da estratégia do plano espiritual, de nos abrir a mente, está começando a detalhar algo que, do ponto de vista, inclusive, da pesquisa da física teórica, é o que está aí hoje, né? A física teórica de ponta está dizendo que nós temos 9 dimensões. E o plano espiritual, isso vem corroborar com toda a proposta espírita, só que está na hora, como o próprio espiritismo
desvendou o outro lado, agora estamos detalhando o outro lado. Essa que é a verdade. Você sente mais ou menos isso? É mais ou menos isto. E você veja bem, coerente com aquela informação que temos, que possuímos, na verdade, 7 corpos espirituais. Não é? E André Luiz, em suas obras, nos fala em 7 dimensões espirituais. Nós teríamos o abismo, as trevas, sim, a crosta, o umbral. Nós teríamos uma outra dimensão que é a da cultura, da arte e da ciência. É uma outra dimensão do amor fraterno universal. E, finalmente, a 7ª dimensão, diretrizes do planeta. Sendo que André Luiz fala que cada dimensão ainda pode se dividir em subdimensões. Porque é toda uma gradação. Quer dizer, isso é uma loucura mesmo. Tá certo. Gente, como disse, o Bacelli é muito estimulante conversar com ele, porque ele ajuda-nos a ampliar os conceitos doutrinários. Mas eu volto com ele daqui a pouquinho. Somos a Banda Calypso e estamos aqui nas casas André Luiz fazendo uma visita e queremos convidar você a fazer o mesmo. Ligue para o número que está aí na sua tela, agende a sua visita e venha conhecer essas crianças tão especiais, ok? Um beijo no coração de todos. Isso é Calypso, A maior caridade que se pode fazer ao Espiritismo é a sua divulgação. Torne-se um colaborador para a difusão do Espiritismo. Associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova através do telefone 0800 121 838 ou através do site www.radioboanova.com.br. Paulo e Estevão, livro que conta episódios do cristianismo primitivo, foi relançado pela Federação Espírita Brasileira. O romance é uma obra ditada pelo Espírito Emmanuel a Chico Xavier na década de 40. Para reservar seu exemplar, entre no site www.febnet.org.br. Nós da Rede Bandeirantes, como espero que você, empresário, também ajudamos as casas André Luiz. As obras que se veem aqui são emocionantes, são dignificantes e são um trabalho que a população precisa. Então, se você puder e se você também se tocar com isso, ajude as casas André Luiz. Nós estamos conversando com Carlos Bacelli sobre o seu mais recente livro, em parceria com o Inácio Ferreira, o Fundação Emmanuel, que está assim repleto de conteúdo. Mas eu vou logo num daqueles dos mais... nevrálgico. Antes, bom, até para criar um certo suspense, é o seguinte, antes do nevrálgico, falar que neste livro, algo que ele muitas vezes tangenciou, aqui efetivamente nós temos um grande encontro de espíritas antológicos, históricos, quer dizer, todo mundo se reunindo para receber nada mais, nada menos do que o Chico Xavier, que vem de uma dimensão superior, para rever os amigos. E visitar a fundação. O encontro se deu na fundação. Exatamente, né? E aí então você tem uma palavra do Chico, né? É um capítulo à parte, memorável, e tem também um momento em que ele faz uma prece, que também é outro momento memorável, vale a pena. Mas vamos ao ponto nevrálgico. Bom, é a questão da reencarnação, e a reencarnação, na dinâmica que nós conhecemos aqui, ela se dá principalmente através do processo da fecundação, da concepção, enfim, da gestação e efetivamente do nascimento, ou seja, do processo da reprodução humana.
Algo que o Bacelli já levou algumas pedradas em função de ter vindo informações em que essa reprodução aconteça tanto no reino vegetal quanto no reino animal, no plano espiritual. É dentro da relatividade, não é? Isso. Dentro da lei de relatividade, isto realmente acontece. Mas nesse aqui, efetivamente, ele então escancara essa situação, como eu digo, né? Porque traz a questão da reprodução humana entre espíritos. E tem um momento aqui que o Inácio Ferreira, dentro do sua espanto e ao mesmo tempo maravilha, ele consulta, né? Ele ausculta, né? Faz um exame, até pede uma permissão, né? ao espírito feminino, no caso, e por que não? E ele apalpa como se fosse, né? um médico da área, e inclusive não só arrisca, como afirma, é menino. Né? E dizendo isso, inclusive, em função da sua aprendizado com as parteiras, como ele disse. Bacelli, como é que é isso? Comenta esse assunto, abre um pouco para o nosso telespectador, como é que é isso? Eu vou dizer o seguinte, eu também encaro isso como sendo uma coisa muito natural. Você veja bem, no livro Os Mensageiros, André Luiz nos fala a respeito de um casamento no mundo espiritual. Você se lembra daquele caso de Tobias no livro Os Mensageiros? Sim. Por que eles se casariam no mundo espiritual? André Luiz só menciona a questão do noivado e a questão do casamento no mundo espiritual. Nós partiríamos daí. Será que eles se casariam no mundo espiritual para depois se casarem aqui na Terra? Eu não vejo por esse aspecto. É uma hipótese. Mas eu não vejo que necessariamente eles tivessem que casar lá para depois se unirem aqui embaixo. Eu não vejo assim. Mas Dr. Inácio, ele tem me ensinado a pensar que a Terra é também um plano espiritual. E que essa dimensão espiritual a qual nós nos referimos, ela é espiritual em relação a nós. Mas em relação a uma dimensão espiritual superior, lá também é material. Lá também é como a Terra é para nós aqui. E nós temos lá uma vida muito semelhante. Eu não sei se você consegue se lembrar aí, quando o Dr. Inácio fala que aqui na Terra é interessante como as coisas vão evoluindo, não é? Há uma tendência para que esse período da gravidez deixe de ser de 9 meses. Porque isso é uma coisa que sempre pesa muito sobre o organismo da mulher, sobre o organismo feminino. A ciência imagina que dentro de alguns séculos esse tempo de gestação será diminuído, deixará de ser. O que é hoje considerado prematuro é só um processo lento de evolução. De evolução. Dr. Inácio fala que no plano espiritual, nessa dimensão espiritual, para nós dimensão espiritual, para eles não, é uma existência concreta. Porque você veja, eles se alimentam, eles comem do outro lado, foi o que nós já tivemos oportunidade de comentar. Tem agricultura do outro lado, eles plantam a semente, tem indústrias de suco, indústrias de alimentação, não é? Eles se alimentam do outro lado, o espírito não fica sem se alimentar do outro lado. Então o Dr. Inácio fala assim, meu filho, se deste outro lado da vida, a semente vegetal, ela tem a sua evolução natural, ela é cultivada, ela germina, ela floresce, ela frutifica, por que não a semente animal? No caso, digamos, o espermatozoide, quando fecunda
não é? O óvulo dando origem ao ovo, Então eu vejo isso, Jeter, com muita naturalidade. Por exemplo, nós estivemos fazendo uma palestra esses dias aqui em São Paulo e alguém veio perguntar para mim, um espírita já de algum tempo de doutrina, ele falando sobre o livro A Escada de Jacó, ele falou assim: Bacelli, tem alguma outra bibliografia? Eu entendi o que ele quis falar. Tem alguma outra bibliografia em que a gente pode encontrar aquilo que o Dr. Inácio fala sobre a reencarnação sendo controlada pelos espíritos inferiores? Porque a gente acha que o mundo espiritual está repleto de institutos de reencarnação. E não tem nada disso. Não tem nada disso. Se fosse assim, todo espírito reencarnaria com uma preparação prévia, com aval da espiritualidade superior, e não tem nada disso. Os espíritos reencarnam aleatoriamente também. Essa questão da reencarnação programada, isso é para poucos. Isto é para poucos. A doutrina espírita, por assim dizer, ainda está colonizando o mundo espiritual. O mundo espiritual não é espírita. Porque ele falou assim, ó, lá no livro A Escada de Jacó, Dr. Inácio Ferreira fala que os espíritos inferiores fazem reencarnar seus agentes aqui na Terra. Eu falei com eles, olha, isso está no livro Libertação, de André Luiz. Porque André Luiz, no livro Libertação, fala a respeito desse assunto. Ele falou assim, é engraçado, eu já li Libertação há tanto tempo e não vi isto lá. Então, eu imagino que nas obras de André Luiz tem muita coisa que para muita gente soa assim de uma maneira estranha. Você veja, André Luiz fala em Nosso Lar que estava havendo em nosso lar tráfico de alimentos em nosso lar. E o governador que assumiu o Nosso Lar, ele mandou reabrir os calabouços e prender os traficantes. André Luiz não fala o que eles estavam traficando, mas o que eles estavam traficando no mundo espiritual de alimento? Era carne. Então a gente acha que espírito não tem carne. O corpo espiritual ainda é constituído de carne. É porque eles se referem a nós como estando nos fluidos da carne. Nos fluidos da carne. Mas o conceito de carne é fluido. Isto, né? É fluido. Lá também, porém numa situação de essência diferenciada. É aí que está a nossa dificuldade. É aí que o Dr. Inácio vem escrever para nos abrir a cabeça, para nós entendermos que a vida continua mesmo. Agora, Bacelli, veja bem, para nós espíritas, até aqueles que estudam, isso você não está trazendo nenhuma proposta absurda. Agora, para aquele que está começando, ou para aquele mesmo que esteja de alguma maneira simpatizante, tomando contato com essa dinâmica da reencarnação que a doutrina espírita traz, devido a essa semelhança em que a gente já coloca que este mundo aqui, na verdade, como dizem os espíritos, uma cópia simplificada, nós, na verdade, todos os avanços que buscamos aqui, muitas vezes são recordações que trazemos de lá. Por que essa necessidade desse adensamento aqui? Quer dizer, o que você está colocando é que a conjuntura, de uma certa maneira, é toda igual, toda semelhante. Ela lá no plano espiritual só muda na essência, sendo mais aperfeiçoada. Mas quintessenciada, como dizem os espíritos. Então, por mas que... Mas quintessenciada em relação a nós. Tá, tudo bem. Mas então, por que essa necessidade desse adensamento aqui? Por que essa necessidade de vir para cá? Porque nós não temos cabeça para viver lá. Nós não temos mente. Nós não conseguimos ficar no plano espiritual por muito tempo. Nós não conseguiríamos sequer respirar lá. Por exemplo, naquele livro, Na Próxima Dimensão, o Dr. Inácio descreve rapidamente, resumidamente, uma viagem que ele fez na companhia do Dr. Odilon, numa dimensão superior, usando uma espaçonave.
Eu não sei se você está se lembrando disso. Sim. E que o doutor Inácio passou mal nessa viagem. Ele descreve que passou mal, que lhe faltou ar, etc, etc. Você veja bem, Jeter, nós vamos à Lua. Nós vamos à Lua, que é um planeta físico, que nós enxergamos. É um planeta físico. Quer dizer, fomos uma vez. Estamos indo, né? A gente não respira lá. Nós não respiramos lá. Nós não andamos lá. Nós não conseguimos. As leis são diferentes. As leis são diferentes. Então, eu imagino, Jeter, que a reencarnação ela se torna necessária por uma questão espiritual. Porque é aqui que nós vamos nos aprimorando e dilatando as nossas concepções para conseguirmos nos adaptar melhor a essa dimensão espiritual. Bom, eu tenho uma questão ainda sobre esse assunto, mas logo após o nosso intervalo. A Rede Boa Nova de Rádio leva a seus ouvintes mensagens que podem mudar a forma de encarar a vida. Mensagens assim não são tão fáceis de achar, mas encontrar a Boa Nova é muito fácil. Nossa programação é transmitida 24 horas por dia, não só no Brasil, mas no mundo. Acesse www.radioboanova.com.br e ouça muito mais. Em todo o país, sintonize a antena parabólica. Em polarização horizontal, frequência 1240, canal de áudio 6.2. Na Grande São Paulo, em 1450M. Em Sorocaba e região, 1080M. Mais informações, ligue para 0 Operadora 11 64 57 7000. Entre na sintonia da Boa Nova. Drogas. Agente de dor a patrocinar a perdição de muitos que, a partir do abraço criminoso do mundo entorpecente, se perdem nos turbilhões deste flagelo humano. E no mundo espiritual, como é que se estrutura o tráfico? Como é que se socorre aqueles que se encontram aprisionados pelas destruidoras falanges de espíritos criminosos? Estas e outras questões a respeito da toxicomania são respondidas no livro Memórias de um Toxicômano, mais uma obra da Mundo Maior Editora. As Casas André Luiz se esforçam para tornar menos difícil a vida do portador de deficiência mental. Atualmente, são mais de 1.200 seres humanos que dependem do nosso apoio. Ajudando as Casas André Luiz, certamente vai tornar as coisas mais fáceis para você mesmo. Venha conhecer de perto esse trabalho. Vem pra cá, gente! Vamos ajudar! Nós estamos conversando com Carlos Baccelli sobre sua mais recente produção, juntamente com Inácio Ferreira, Fundação Emanuel, e falando sobre reprodução humana no plano espiritual. Baccelli, os conceitos que você colocou, talvez isso esteja relacionado, então, quando você diz nós não temos condições, porque essa necessidade desse adensamento, essa semelhança entre a dimensão que nós nos referimos como espiritual, porque a necessidade de vir para cá, você diz que nós não teríamos condições, não é só cabeça, você colocou até, é uma condição física mesmo. Não pode se ficar tanto tempo lá se não estiver preparado. O que você está sugerindo é o quê? Que nós tenhamos um potencial, sim, divino, mas nós temos que ir criando as condições para estar ascendendo a essas dimensões? A essas dimensões, Jeter. É aquela questão do princípio espiritual, do princípio inteligente. Nós fomos criados, não é? Vamos dizer, simples e ignorantes. Na verdade, nós estamos fazendo uma viagem de volta. Nós estamos fazendo uma viagem. Eu não me esqueço do que o Chico uma vez falou. Assim, olha, nós somos iguais na origem e vamos ser iguais na chegada. A diferença está no caminho. É na trajetória que nós fazemos a diferença, porque Deus não nos criou diferentes. Ele nos criou iguais. Nós nos fazemos diferentes na caminhada.
E aí está a beleza da criação. Da Nos criação. possibilita criarmos a nossa individualidade. Isto. Agora eu vou dizer uma coisa a você ainda, que o Dr. Inácio não coloca no livro, mas às vezes conversa comigo. Ele diz que nem todos os espíritos que estão vivendo no plano espiritual voltam à Terra. Isto não é, digamos, uma obrigatoriedade para todos os espíritos. Para eles, a vida passa a ser normal, digamos assim, dali para cima. Nem todos os espíritos, eles reencarnam. Não, mas espera aí, todos não passam pela fieira das reencarnações? Passam pela fieira das reencarnações, mas acontece que muitos deles ali já não têm, vamos dizer, mais o que fazer aqui na Terra, mais na nossa dimensão física. Então eles estão vivendo no plano espiritual e dali eles ascenderão. Eles não virão, eles não reencarnarão mais. Não há essa obrigatoriedade. Veja bem, no livro Obreiros da Vida Eterna, Jeter, André Luiz cita o caso de Asclépios. Eu não sei se você está lembrado. E alguém pergunta, espíritos na condição de Asclépios, eles reencarnam? O benfeitor espiritual diz a André Luiz assim, eles podem reencarnar, mas de 800 em 800 anos aproximadamente. E eles, quando reencarnam, reencarnam em missão. De 800 em 800 anos, de 1000 anos em 1000 anos. Agora, isto é uma coisa, Jeta, que a gente tem que se aprofundar no estudo. Certa vez Chico disse a nós assim, olha, cerca de 3/4 dos que desencarnam ficam por aqui mesmo. Porque o plano espiritual é aonde, Jeter? É aqui. O plano espiritual é o vazio, ou o aparentemente vazio. E se nós olharmos à nossa volta, nós temos mais espaço vazio do que espaço ocupado. A ciência diz isso. Então, onde é que é o mundo espiritual? Onde é o mundo espiritual? Onde é que ele começa? Ele começa aqui, no aparentemente vazio. Essa casa, por exemplo, é uma ideia materializada. Ela se materializou no plano espiritual. Sim. Então, eu li certa vez uma coisa interessante. O princípio espiritual vai evoluindo, né? Dentro daquilo, a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. A gente faz essa trajetória para voltar a ser o quê? Princípio espiritual. Porque, na verdade, o espírito é só uma ideia. No começo, simples e ignorante. E nós vamos fazer essa trajetória de volta para voltarmos na condição de princípio espiritual, sendo uma ideia lúcida. Ou seja, conscientes. Então, o doutor Inácio fala assim, forma humana é limitação. E a gente acha que ter uma forma humana é o suprassumo. Nós somos os reis dos animais. Isso é limitação. Isso é limitação. A forma humana é limitação. Uma limitação necessária para que você vá aprendendo a dosar e liberar o seu próprio potencial. Isto. Como Chico falava para nós, Chico dizia assim, olha, eu já vi espírito em forma de animal, em forma de serpente, em forma de lobo, mas também já vi espírito em forma de flor, em forma de estrela, espírito que era só uma luminosidade. Muita gente contesta essa questão dos corpos ovoides. Nós fomos criados, o princípio espiritual em si, ele é ovoide. O princípio espiritual em si, ele é ovoide, ele não tem forma. Agora, é da lei da evolução, nós todos um dia vamos voltar a ser ovoides. Nós vamos... Olha, será que esse programa continua depois desse? Isso aqui nós vamos voltar, Jeter, à condição de apenas uma ideia. Uma ideia espiritualizada, que transcende a tudo quanto é tipo de forma. Porque normalmente a gente fala assim, o espírito não tem sexo.
Os espíritos disseram apenas isso. O espírito não tem sexo, mas por detrás disso, ele não tem forma, ele não tem cor, ele não tem cor, ele não tem raça, ele não tem peso. Isso tudo somos nós que criamos a caminho da evolução. Na verdade, Jeter, nós ainda estamos nos individualizando para nos espiritualizarmos em definitivo. E para nos espiritualizarmos em definitivo, nós vamos estagiar em diferentes dimensões que nos escapam aqui à percepção. Não há nem como conceber isso. Não há nem como conceber. Então, nós esperamos, como o Dr. Inácio fala aí no livro, que venham biólogos, que venham geneticistas, que venham físicos, enveredarem por esta área. Eu não sei se você já leu um livro que foi lançado recentemente no Brasil, de um geneticista americano, chama-se O Gene de Deus. Tá. Esse cara, vamos dizer assim, ele fala que a gente traz já a genética da crença em Deus. Sim. Isso é uma coisa muito natural. Porque o Livro dos Espíritos fala a mesma coisa em outras palavras. Ele está descobrindo uma estrutura sofisticada para algo que é inerente ao ser humano, fé, né? Fé, realmente. É a marca do Criador em nós, né? E que isto tem uma genética física correspondente. Sim. Tem uma genética física correspondente. E o Livro dos Espíritos fala que nós trazemos a ideia de Deus, é inata em nós. É a mesma coisa. Olha que coisa bonita. Um geneticista vem e fala, não, o homem traz um cromossomo lá, que o predispõe à fé. Vem o Livro dos Espíritos e fala que a crença em Deus é inata no homem, porque desde a época da caverna ele desenha nas paredes. E o Crick, Prêmio Nobel de Medicina, já disse que o nosso código genético não foi sintetizado aqui na Terra. Não foi? Pois é, então como veio da onde? Como é que nós vamos... Então a vida começou, na verdade, no mundo espiritual. Não é? O que é que os Espíritos falam? Em O Livro dos Espíritos, que o mundo espiritual é o nosso mundo normal primitivo. Einstein chamava esse mundo aqui de mundo estranho. Com toda... ele falava, olha, nós vivemos num mundo estranho, em que a energia é capturada. E o espírito também, ele é capturado pela reencarnação. Olha que interessante. E nós estamos aqui limitados aos nossos 5 sentidos físicos, tendo dificuldade até de pensar em termos de vida espiritual. É o prefácio do livro Libertação, a história do peixinho vermelho. Está toda lá. Está tudo lá. Que o peixinho vermelho sai do rio, da lagoa onde vivia, vai ver o oceano, volta e conta para os peixes gordos. Ou seja, com aqueles que não procuravam transcender a matéria. Quer dizer, é apedrejado. É apedrejado, ninguém acreditou nele, não é? Então, eu sei que o programa está caminhando para o término, Jeter, mas que o livro do Dr. Inácio Ferreira, Fundação Emanuel, e o que nós estamos falando aqui, fique como um apelo e como um convite a tantos cientistas espíritas, médicos espíritas, psicólogos espíritas, porque você sabe qual foi um dos, eu não vou dizer elogio, mas vamos lá usar a palavra, um dos elogios que mais me fez feliz a respeito das obras do Dr. Inácio Ferreira? Um espírita estudioso chegou para mim e falou assim, Bacelli, as obras do Dr. Inácio Ferreira estão me fazendo ler de novo André Luiz. Ah, com certeza. Está acontecendo isso comigo. Se ela está cumprindo com essa finalidade... Já valeu, né? Já valeu. As pedradas já estão valendo. Gente, olha, nós conversamos aqui, eu falei, né, fiz uma referência ao Chico, né, a chegada dele, o discurso dele, a prece, e depois enveredamos por essa questão da reprodução, que é um tópico só.
Eu falei de um capítulo de um livro que tem 40 capítulos, né? Então, olha, o tema da mediunidade, então, aqui, olha, quem estuda a mediunidade tem, vamos dizer assim, conceitos e informações, como diria um amigo meu, de alta indagação, né? Então, vale a pena mesmo. Bom, a gente está praticamente encerrando o programa. Você tem 30 segundos para suas despedidas, aí a mensagem para o nosso povo. Olha, o meu abraço a todos e o meu carinho, e esperamos que os nossos irmãos e estudiosos possam realmente vir com as suas colaborações do ponto de vista mediúnico ou não é? Porque tem muito pesquisador, muita gente estudando. Eu acredito que o Dr. Inácio apenas abriu um pouco mais assim essa possibilidade de ampliar o pensamento espírita a respeito da vida espiritual. Queremos agradecer as vibrações amigas, a você, Jeter, que sempre nos recebe de maneira tão fraterna neste programa, e que a nossa presença tenha servido para provocar ideias, que é o objetivo do programa. Com certeza. Olha, esse programa você pode até não ter entendido nada, mas você vai querer voltar a ele. Você vai buscar na TV Mundo Maior, me manda aquela entrevista com o Bacelli, porque dentro da proposta houve uma abertura da sua consciência. Na hora dessa abertura, dessa transição, é possível até uma certa sair de foco, mas aí o que se descortina é muito maior. E a gente espera ter colaborado com isso. Até o próximo programa. Ainda neste projeto, ao sábado, para sintetizar, estamos com 3.000